Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha de 8 às 17, com 1 hora de intervalo. E aos sábados, de 8 às 12, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 horas e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado ou advogada em consulta formulada por Renato sobre a jornada extraordinária, considerando o enunciado da questão e a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. A. Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras. B. Renato tem direito a 1 hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela empregadora. C. Renato tem direito a 1 hora extra diária de segunda a sexta, em razão do horário de trabalho de 8 às 17. Renato tem direito a 9 horas extraordinárias semanais, sendo 5 de segunda a sexta e mais 4 horas aos sábados. Amigos, na verdade essa questão mistura a hora extraordinária, mistura também o intervalo do almoço para repouso e alimentação. Vamos aqui rapidamente recordar alguns pontos. Primeira coisa que eu digo a vocês, quando você olha para a jornada de trabalho, que uma questão pode apresentar para a gente, como foi essa que envolveu o caso do Renato, você olha para a jornada de trabalho e podem aparecer sim os adicionais, que são, na verdade, os intervalos, que são muito comuns. E um deles vai ser o intervalo de almoço. Então vamos lembrar aqui, ó. Nossa questão é a 4. Ele trabalhava, deixa eu só voltar, acho que era de 8 às 17 de segunda a sexta e de 8 às 12 no sábado. Perfeito. Então falava assim, ó, de segunda a sexta, o horário de trabalho dele era de 8 às 17 e ele tinha 1 hora de intervalo. E quando era sábado, ele trabalhava de 8 às 12 e ele trabalhava sem intervalo. Vamos entender uma coisa? Artigo 71 da CLT. Hora do almoço. A hora do almoço é chamada de intervalo intra-jornada. Então vamos lá. Eu tenho que olhar qual a jornada de trabalho da pessoa para saber quanto tempo de almoço ela tem, de intervalo. Vamos recordar aqui? Olhou para aquela pessoa e ela tem uma jornada de até 4 horas de trabalho por dia. Quem tem uma jornada de até 4 horas de trabalho naquele dia não tem intervalo. Se essa pessoa tem uma jornada que ultrapassa 4, mas não ultrapassa 6 horas de trabalho por dia, o intervalo dela é de 15 minutos. E se ela tiver uma jornada de mais do que 6 horas de trabalho por dia, ela tem um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas. Mínimo 1, máximo 2. Eu estou pegando aqui, não vou falar de todos os detalhes, mas vamos aproveitar aqui porque esse tema já foi objeto, inclusive, de prova, pode cair novamente, volta e meia ele aparece. Veja uma coisa, ele trabalha de 8 às 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 horas, né? Mas falava de 8 às 17 com 1 hora de intervalo. Essa hora do intervalo não faz parte da jornada. Você tinha que saber isso para a questão? Tinha. Por quê? Porque se você somar de 8 às 17, você vai ter 9 horas no total. Mas ele falava que era de 8 às 17 com 1 hora de intervalo. E a hora de intervalo não conta na jornada. Então, quantas horas ele trabalhava efetivamente de segunda a sexta? 8. 9 contando, mais 1 era de intervalo. E essa hora do intervalo não faz parte o quê? Não conta na jornada. Então, de segunda a sexta, ele trabalhava 8 horas por dia. Então, não há que se falar de segunda a sexta em hora extra. Primeiro momento. Aí, quando chegava no sábado, ele trabalhava de 8 a meio-dia. Faz aí a conta. 9, 10, 11,
12. Quantas horas ele trabalhava no sábado? 4. Aí falava que ele trabalhava 4 horas no sábado e não tinha intervalo. Tem alguma coisa errada? Nenhuma. Por quê? Porque se ele tem uma jornada de até 4 horas por dia, até 4 horas de jornada no dia, não há que se falar em intervalo. Ele não precisa ter intervalo. Por quê? Porque não passou de 4 horas. Deu de 8 às 12. Então tá tudo certo até aqui. Só que o que aconteceu com ele? Aconteceu nesse caso o seguinte: foi instituído lá um culto dentro da empresa e aí toda sexta-feira eles ficavam o quê? A mais no trabalho. Só que o culto era obrigatório ou era facultativo? Facultativo. Se ele ficou foi porque ele quis. E aí, o que ele também quis fazer? Quando uma pessoa tem tempo à disposição do seu empregador, quando o empregado fica à disposição do empregador, eu tenho previsto na CLT, no artigo 4º da CLT, que tempo à disposição do empregador equivale a tempo de serviço prestado. Então, às vezes, o empregado não está efetivamente trabalhando, mas ele estava lá à disposição do empregador. Então, o que a CLT prevê no artigo 4º? Que tem hora que eu não estou com a mão na massa trabalhando, mas se eu estiver efetivamente à disposição dele, embora não esteja lá trabalhando, eu conto aquilo como se eu estivesse trabalhando. O que aconteceu? Veio a reforma trabalhista e eles não quiseram terminar de vez com o tempo à disposição, sabe? E preste atenção, porque o que eu vou falar agora já inclusive caiu em prova. Muita coisa que se considerava tempo à disposição e a gente até usava para poder justificar o quê? Olha, ele não estava trabalhando, mas se estava lá na empresa, era tempo à disposição, podia gerar hora extraordinária. A reforma trabalhista veio bem pesada nisso. E muita coisa que se considerava tempo à disposição, o que a reforma trabalhista fez? Nesse artigo 4º, a reforma trabalhista incluiu um parágrafo 2º. Se você não está lembrando dele, tu passa os olhos para a sua prova, dá aquela olhada, sabe por quê? Porque eles foram lá, no artigo 4º da CLT, incluíram um parágrafo 2º e diz que tudo que está aqui não é considerado o quê? Não é tempo à disposição. Se tempo à disposição, tudo que está no parágrafo 2º do artigo 4º, ele fala, não é tempo à disposição, não gera hora extraordinária, não faz parte da jornada. E aí ele vai falar, vale a pena você passar os olhos e recordar, tá? Essa já é a segunda questão que a banca toca nesse assunto, tá? Por quê? Porque ela vai criando situações e ele diz, olha, ficou lá na empresa, condições climáticas, às vezes não está chovendo muito, a pessoa não pode sair, né? Caiu um toró, alagou a rua. Aí a pessoa tem que ficar na empresa porque não pode ir embora. Falou, ó, ficou lá por más condições climáticas, porque insegurança na via pública, aquele horário está muito perigoso, não vou sair agora. Nada disso é parte da jornada. Ficou lá para culto religioso, não é parte da jornada. Ficou lá conversando com os amigos, não é parte religiosa. Ficou lá porque você queria usar o computador, não é parte da jornada. Muita coisa não é parte da jornada. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma das situações lá desse parágrafo 2º. Repito, é a segunda vez que a banca faz isso. Eles já fizeram em outra situação envolvendo também o artigo 4º, parágrafo 2º. Então, fiquem atentos. Muita coisa que era considerada tempo à disposição, deixou de ser. E hoje tem um rol no parágrafo 2º do artigo 4º que fala que nada aquilo é parte da jornada. Então aqui, quando ele ficou lá para o culto, coisa e tal, tem alguma coisa que é para considerar isso como parte da jornada dele? Não, ele não era obrigado a ficar lá, ele ficou porque ele quis. E aquilo ali, para práticas religiosas e dentre outras coisas também, o próprio parágrafo 2º diz, nada do que está aqui é considerado a tempo à disposição. E ele mesmo diz, se não é considerado tempo à disposição, não faz parte da jornada, tá bem? Então eu digo a vocês, olhando o horário de trabalho dele, normal, a gente já tinha visto que não se pensava em hora extra, estava tudo certo. 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado, perfazendo 8 horas diárias e não ultrapassando 44 horas semanais. Por quê? 8 horas de segunda a sexta, se você fizer a conta comigo, ó, 8 horas de trabalho por dia, no máximo 44 horas na semana. É o módulo fechado, semanal, regra geral. 8 horas de segunda a sexta são 5 dias na semana, 8 vezes 5, 40.
Então, 8 horas de segunda a sexta, eu já tenho 40 horas. Quantas horas ele pode trabalhar no sábado? 4. Quantas horas ele trabalhou no sábado? 4. Então, ele tem 8 horas diárias, 44 horas semanais, não tem hora extra. O tempo que ele ficou lá para o culto religioso não era obrigatório, ele ficou porque ele quis. Aquilo não faz parte da jornada. Se não faz parte da jornada, não é tempo à disposição, não há que se falar em hora extra. Ele tem alguma hora extraordinária aqui? Nenhuma. Mas dá trabalho, não dá? Não tem que saber um monte de coisa? Tem que saber a questão dos intervalos, tem que saber a regra da duração. É tudo no mesmo momento. Ó, como é que ficou a regra geral de 8 horas diárias e 44? A questão que os intervalos de almoço não fazem parte da jornada, quanto tempo seria, se estava certo ou não. O que não faz parte da jornada porque não é tempo à disposição. Então vamos para as alternativas. Letra A. Renato não faz jus a qualquer valor de hora extra. Letra B. Renato tem direito a 1 hora extra semanal porque o culto foi instituído pela empregadora. Letra C. Renato tem direito a 1 hora extra diária de segunda a sexta em razão do horário de 8 às 17. Renato tem direito a 9 horas semanais extras, sendo 5 de segunda a sexta e mais as 4 horas do sábado. Então, diante do que a gente conversou, ficamos com o gabarito letra A. Concordam? Não há que se falar, não tem nenhum fato gerador de hora extraordinária. Então, ficamos com a letra A. Então, vamos colocar aqui na questão 4. A gente tem, então, como gabarito letra A. Não há que se falar em hora extraordinária. Ok?